E se eu te dissesse que a Toyota acabou de fazer o que nenhuma outra montadora conseguiu? Eles revelaram uma nova bateria de íons de alumínio de próxima geração que oferece uma autonomia impressionante de 1000 milhas e pode ser carregada totalmente em apenas 5 minutos. Pense bem nisso. Sem mais ansiedade de autonomia. Sem mais horas de espera em estações de carga. Sem mais desculpas. Em um evento surpresa para a imprensa em Tóquio, a Toyota lançou uma bomba que deixou toda a indústria de veículos elétricos atordoada. CEO da Tesla, GM e BYD supostamente estavam na sala, e a expressão em seus rostos, sem palavras. Porque isso não é apenas um passo à frente. É um salto que pode deixar os íons de lítio completamente de lado. É a prova de fogo, mais leve, não tóxica e não depende de terras raras. Esta é a revolução que o mundo estava esperando. E desta vez não veio do Vale do Silício. Veio do Japão. Então, antes que este vídeo mergulhe em como a Toyota conseguiu isso e o que significa para a Tesla, para os carros a gasolina e talvez até para o próprio petróleo, certifique-se de esmagar aquele botão de like, clicar em se inscrever e ativar as notificações. Esta não é apenas uma história sobre carros elétricos. É o início de uma guerra global de energia, e você está assistindo a ela se desenrolar agora mesmo. Eles disseram que o lítio era o futuro, que o estado sólido era a fronteira final. Mas a Toyota acabou de quebrar o silêncio com um evento de imprensa de 5 minutos que deixou o mundo dos EVs em total caos. Sem teaser, sem vazamentos, apenas especificações brutas em uma tela. 1000 milhas de autonomia. Carga completa em 5 minutos. 0 lítio, 0 cobalto. A princípio, as pessoas acharam que era uma piada, um golpe de marketing. Mas o que a Toyota mostrou não foi arte conceitual. Foi um protótipo funcional de íon de alumínio respaldado por validação de terceiros. Velocidade máxima de carga de 200 kW. Vida útil de mais de 10.000 cargas completas com menos de 5% de degradação. Estabilidade térmica testada até 250 graus Celsius sem um único fracasso. Os especialistas do setor se apressaram. Esta não era uma melhoria marginal sobre as células 4680 da Tesla. Era 4 vezes mais rápido, mais leve e não inflamável. Não precisava de cobalto. Não dependia de minas de lítio enterradas sob tensão política. Simplesmente funcionava. Mais limpo, mais seguro e infinitamente mais escalável. E o material por trás disso, alumínio, não é raro, não é tóxico, não está enterrado em territórios monopolizados. O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na Terra, e já é minerado, comercializado e reciclado globalmente. A Toyota não apenas melhorou as baterias de EVs, eles detonaram todo o mapa da cadeia de suprimentos. Aqui está o choque. A capacidade de carga não é um sonho teórico. Foi testada em campo, testada em laboratório e acelerada para produção em massa até o final de 2026. O roteiro interno da Toyota agora inclui íons de alumínio em pelo menos 8 plataformas de veículos. E novas patentes sugerem que pode até escalar para energia residencial e aviação. Então, o que torna esta química tão diferente? Ao contrário do lítio, onde cada íon carrega uma única carga, os íons de alumínio carregam 3 elétrons por íon. Essa é uma carga elétrica 3 vezes maior no mesmo espaço. Combinado com um cátodo à base de grafeno, esses íons se movem a uma velocidade vertiginosa com resistência mínima. Sem superaquecimento, sem fuga térmica, sem necessidade de sistemas de refrigeração ou zonas de amortecimento massivas. E enquanto as baterias de lítio se degradam sob estresse, calor, carregamento rápido, descarga profunda, as células de íon de alumínio não se importam. Os protótipos da Toyota foram congelados, depois superaquecidos, esmagados, perfurados, curto-circuitados. Nada explodiu. Nada liberou gás, nem mesmo uma faísca. Esse tipo de estabilidade não é apenas mais seguro, é disruptivo. Você pode montar essas baterias sob os assentos, dentro das portas, em qualquer lugar da estrutura. Sem medo de incêndio. Para reguladores, seguradoras e operadores de frotas, isso muda tudo. Mas aqui está a reviravolta.
Enquanto o público se maravilhava com as especificações, os especialistas entraram em pânico com o que não foi dito. A Toyota não mencionou o lítio. Nem uma vez. Nenhuma comparação, nenhuma compatibilidade com versões anteriores. Apenas uma mensagem fria e silenciosa para cada montadora que ainda aposta em íons de lítio. Você agora está atrás. Tesla, BYD, GM, até mesmo a Cato, todas pegas de surpresa. Contratos de fornecimento, acordos de mineração, gigafábricas de bilhões de dólares repentinamente em risco. Porque esta nova bateria não usa o mesmo manual. Não precisa de extração de lítio da América do Sul. Não requer cobalto do Congo. Ela não se importa com a geopolítica. E a autonomia, isso não era matemática de marketing. O sedã protótipo da Toyota completou 1000 milhas em uma pista fechada usando uma única carga enquanto carregava o equivalente à carga útil de um Camry. Sem hipermilling, sem carro de teste despojado, direção no mundo real, carga real e velocidade real. As implicações são impressionantes. Se produzida em massa em escala, isso tornaria os EVs atuais obsoletos tanto em custo quanto em desempenho. A infraestrutura de carregamento encolheria. Sem mais espera de 30 minutos. As paradas de descanso nas rodovias se tornariam paradas para reabastecimento de 5 minutos, assim como a gasolina. Mas não é apenas a velocidade, é a própria química. O alumínio é a prova de fogo, não tóxico, reciclável com 96% de eficiência. E o mais importante, não depende de minerais escassos acumulados por um punhado de fornecedores. É aí que o lítio começa a desmoronar. Por 2 décadas, ele não foi apenas a espinha dorsal da energia limpa. Era um monopólio controlado por um cartel restrito de mineradores, processadores e intermediários do Chile à China. Mas agora esse controle está escorregando. Entre 2020 e 2023, os preços do lítio não apenas subiram, eles explodiram. Um pico de 400% desencadeou pânico. Gigantes de EVs se esforçaram para garantir acordos de fornecimento no valor de bilhões. Acordos que agora estão envelhecendo como leite. E a Toyota, eles não apenas contornaram o caos. Eles desmantelaram o sistema. Com o alumínio, eles puxaram o pino de uma granada muito frágil. E essa fragilidade vai além da economia. A maioria das reservas globais de lítio está enterrada sob os salares da Bolívia, Argentina e Chile. Regiões à beira do caos político, nacionalizações, protestos, proibições de exportação, um decreto presidencial e a cadeia de suprimentos de EVs se reduz a pó. Depois, há o cobalto, silenciosamente essencial para a maioria das químicas de íons de lítio. Mais de 70% do cobalto do mundo vem da República Democrática do Congo, onde relatórios de investigação continuam a expor trabalho infantil e minas de milícias armadas. É o segredo sombrio por trás da revolução dos EVs, e a Toyota simplesmente se afastou disso. O alumínio não carrega essa mancha de sangue. É minerado globalmente, comercializado de forma limpa e reciclado quase infinitamente. A guinada da Toyota poderia reduzir a demanda por lítio em 30% nos próximos 10 anos. Isso não é uma previsão. É um colapso econômico à espera de acontecer. Um colapso que os gigantes do lítio estão rezando para que não se torne realidade. Mas enquanto o lítio está rachando, o petróleo está entrando em pânico. O lobby dos combustíveis fósseis já viu hype de bateria antes, mas não assim. Não com especificações que superam diretamente a combustão. Por décadas, a autonomia era o último reduto do motor a gasolina. Mas uma bateria de 1000 milhas, uma recarga de 5 minutos, isso não é competição. É um tiro de misericórdia. Os veículos de combustão interna não podem evoluir para sair dessa. Um Toyota Camry de íon de alumínio deixaria até um Lexus movido a gasolina na poeira, não apenas em autonomia, mas em eficiência, peso e custo por milha. E não são apenas os carros. A própria infraestrutura está mudando. Redes de postos de gasolina no Japão e na Califórnia estão, segundo relatos, considerando docks de carregamento de íon de alumínio de 1 megawatt capazes de carregar totalmente um veículo em menos tempo do que leva para comprar um café. Sem fumaça,
sem riscos de incêndio. Apenas eletricidade pura entregue mais rápido do que jamais se imaginou. Esse tipo de transição não amassa o petróleo, ela o destrói. Analistas agora prevêem que a demanda global por petróleo pode cair 8 milhões de barris por dia até 2035 se o íon de alumínio atingir a escala. Isso é mais do que todas as exportações de petróleo do Canadá, aniquiladas, não por regulamentação, mas por inovação. E essa inovação não vem mais do Vale do Silício. Dentro da Tesla, fontes dizem que o projeto Helix, uma sprint de emergência de P&D de células de alumínio, foi ativado menos de 24 horas após a revelação da Toyota. Engenheiros estão sendo deslocados do Dojo e do FSD para focar em química de baterias em tempo integral. A ameaça é real e está crescendo rápido. Enquanto isso, na China, Cato e BYD estão se esforçando para manter o controle de uma cadeia de suprimentos que pensavam possuir. O alumínio os corta fora. Apaga a alavancagem que construíram com o domínio do lítio. Seus executivos estão em sessões de emergência pressionando por patentes, protótipos, qualquer coisa que possa desacelerar o momentum da Toyota. O Departamento de Energia dos Estados Unidos, pego de surpresa, reabriu pesquisas arquivadas sobre íon de alumínio do início dos anos 2010. Pesquisas que foram silenciosamente arquivadas em favor do lítio. Agora, essas plantas empoeiradas estão sendo revisitadas sob bloqueio total e novas patentes estão sendo registradas em um ritmo recorde. Talvez tarde demais. Mas a corrida tecnológica não é mais sobre quem chegou primeiro. É sobre quem sobrevive à mudança. E no Japão, a reação foi ainda mais reveladora. Veículos de comunicação chamaram o anúncio da Toyota de o Pearl Harbor tecnológico do mundo automotivo. Uma emboscada tão precisa, tão disruptiva, que reorganizou instantaneamente as alianças. Empresas que antes riam da lenta adoção de EVs pela Toyota agora rastejavam de volta à mesa, lutando por acordos de licenciamento. Até Elon Musk, nunca disposto a jogar na defensiva, tuitou apenas 2 palavras após a revelação. Não esperava por isso. Sem contexto, sem bravatas, apenas silêncio. Porque no fundo ele sabe que isso não foi um evento para a imprensa. Esta foi uma declaração de guerra e a guerra já havia começado nos bastidores. Capitalistas de risco recuaram da noite para o dia, aterrorizados com a mudança repentina. Startups antes avaliadas em bilhões, como Lucid e Fisker, viram suas apostas de lítio de longo alcance evaporando. Sua tecnologia de repente parecia superdimensionada, supercomplicada e com 2 anos de atraso. O frágil ecossistema do setor estava rachando, e apenas os mais fortes sobreviveriam às consequências. Até gigantes tradicionais não estavam seguros. Ford, GM, Volkswagen, cada um havia investido pesado em infraestrutura de lítio. Bilhões despejados em fábricas, parcerias de baterias, acordos de fornecimento em todo o Chile, Austrália e China. Agora, todas as salas de diretoria tinham uma pergunta em repetição. Acabamos de perder o futuro para a Toyota. Os investidores não estavam esperando por respostas. As ações da BYD caíram 6% em um único dia após o roteiro de alumínio da Toyota vazar para a Nikkei. A divisão de EVs da GM cancelou 2 lançamentos de produtos, citando revisões na estratégia de baterias. Hyundai e Kia, já em conversas com a Toyota para direitos de licenciamento. Discretas, extraoficiais, mas urgentes. Todos sabiam o que estava por vir. Ninguém queria ser o último a mudar. E, no entanto, para a Toyota, isso não era sobre vantagem de primeiro movimentador. Era sobre domínio total. Sua linha de 2026 agora incluía 8 modelos movidos a alumínio, desde Atibags urbanos até SUVs de tamanho normal. Cada um prometia menor peso, carregamento mais rápido e autonomias que humilhavam tudo no mercado. Eles não estavam alcançando a Tesla. Eles estavam ultrapassando todo o campo. Mas esse salto veio com uma reviravolta. Infraestrutura. As redes atuais de EVs não foram construídas para isso. Superchargers, estações CCS, tomadas de destino, eles chegavam no máximo a 350 kW. Isso era rápido para o lítio. Mas para o íon de alumínio,
Era como tentar canalizar um tsunami através de uma mangueira de jardim. A nova química da Toyota exigia rendimento de nível de megawatt. E assim, toda a infraestrutura de carregamento do mundo enfrentou um ultimato. Atualize ou morra. Empresas de energia, operadores de estações e agências governamentais começaram a esboçar planos de emergência. Em Tóquio, uma estação piloto de 1 megawatt entrou no ar silenciosamente sob a marca Toyota Energy em semanas. Carros carregados em 5 minutos. Sem superaquecimento, sem filas, sem espera. E não estava sozinha. Redes japonesas de lojas de conveniência já conectadas à rede nacional anunciaram planos para reformar milhares de locais com hubs de carregamento rápido de alumínio. Nos Estados Unidos, a californiana ChargePoint solicitou permissões para converter hubs solares para EVs em megassítios compatíveis com alumínio. Até a Shell, sim, a Shell, foi vista em reuniões com a equipe de infraestrutura da Toyota. Isso não era apenas sobre carregamento mais rápido. Era sobre familiaridade. O íon de alumínio fechou a lacuna comportamental entre EVs e carros a gasolina. Reabastecimentos de 5 minutos. Sem ansiedade de autonomia. Sem precisar monitorar seu carro com um timer de aplicativo. Você estaciona, conecta, pega um lanche e vai embora. Era sem esforço. E os consumidores, eles não precisavam ser convencidos. Eles precisavam de acesso. Foi quando a conversa mudou da tecnologia para a economia. Por anos, o sonho do EV era real, mas caro. As baterias eram o componente mais caro de qualquer carro elétrico, muitas vezes representando 30 a 40% do preço de etiqueta. As células de íon de lítio giravam em torno de $120, $140 por quilowatt-hora. O estado sólido ainda preso acima de $200 em protótipos que apenas bilionários podiam tocar. Mas o anúncio da Toyota mudou esse cálculo da noite para o dia. Porque o alumínio é barato, muito barato. É minerado em mais de 60 países. Já está integrado na logística global. E o processo de fabricação de íon de alumínio, ao contrário do lítio, não requer salas secas, produtos químicos exóticos ou revestimentos de cobalto. As fábricas da Toyota poderiam reequipar linhas existentes com custo mínimo. Analistas estimaram que seu custo por quilowatt-hora poderia cair abaixo de $80 quando a produção em massa começasse. E isso muda tudo. Um Toyota Corolla movido a alumínio poderia ser vendido por menos de $25.000 com 1.000 milhas de autonomia e um tempo de carga de 5 minutos. Isso não é um EV Premium. Isso é um matador de categorias. Um produto que faz tudo o resto parecer ultrapassado no momento em que você o experimenta. A acessibilidade não para no varejo. A manutenção cai drasticamente. Sem sistemas de refrigeração líquida, sem módulos de gerenciamento térmico, sem risco de explosão. A degradação da bateria é tão mínima que a Toyota planeja oferecer uma garantia de 20 anos em certos modelos. Um carro, 2 décadas, 0 substituições de bateria. Até a reciclagem se torna uma força. A reciclagem de baterias de lítio é cara, suja e ineficiente. Mal conseguindo empatar. O alumínio, por outro lado, é reciclado com 96% de recuperação e quase nenhuma perda de energia. As projeções internas da Toyota sugerem que eles poderiam alcançar a circularidade completa da bateria até 2030. E a peça final? Escalabilidade. Enquanto os concorrentes correm para garantir metais raros, a cadeia de suprimentos da Toyota está estranhamente calma. Fundições, instalações de moldagem e fundições de alumínio já existem em quase todas as nações industriais. Sem novas minas, sem processos judiciais ambientais, sem drama geopolítico, apenas um metal familiar usado de uma maneira não familiar, escalando mais rápido do que qualquer coisa antes. De repente, não se tratava mais apenas de veículos elétricos. Era sobre economia, armazenamento em rede, transporte marítimo, aviação. Indústrias inteiras agora espreitavam o manual da Toyota, tentando decifrar a bateria que tornou o lítio obsoleto. E enquanto a Toyota aumentava a produção atrás de portões de fábrica silenciosos,
Uma pergunta ecoava mais alto do que nunca em todo o campo de batalha automotivo global: quem é o próximo a cair? Porque isso não foi apenas uma guinada industrial. Foi um acerto de contas moral. O íon de alumínio da Toyota não apenas superou o lítio, como contornou seu legado mais sombrio. Sem minas flamejantes, sem trabalho infantil, sem colapso das águas subterrâneas. Esta bateria era rápida, barata e poderosa sem o preço de sangue. Por décadas, o segredo sujo da energia limpa era sua própria poluição. A mineração de lítio marcou os salares em toda a América do Sul, drenou preciosos suprimentos de água e deslocou comunidades. A extração de cobalto no Congo veio com um custo humano, trabalho infantil, resíduos tóxicos e fossos não regulamentados visíveis em imagens de satélite. Mas o alumínio contava uma história diferente. Extraído sem evaporação de salmoura ou lama química. Minerado em mais de 60 países sem controle de cartel. Não tóxico, não explosivo. A bateria de íon de alumínio da Toyota não apenas eliminou as dependências de terras raras. Apagou completamente as bandeiras vermelhas ambientais. Não havia fuga térmica, nenhuma chance de incêndios, explosões ou emissões de gases. Não vazava, não inchava, nem pegava fogo sob pressão. Nos testes de segurança, mesmo quando perfurada, a bateria permanecia inerte, fria ao toque. Os departamentos de incêndio não precisariam mais de unidades especiais de materiais perigosos. Os custos de seguro caíram. A aprovação regulatória acelerou. Todos, desde recicladores até reguladores, tiveram uma resposta. Finalmente. E ao contrário do lítio, a segunda vida do alumínio é sem esforço. Sem separação química, sem fundição de alta temperatura, sem perda irrecuperável. O sistema de reciclagem da Toyota recupera mais de 96% dos materiais utilizáveis de cada célula com quase nenhuma emissão. A bateria não apenas dura mais, mas volta mais limpa, repetidamente. O efeito cascata. As emissões de produção de EVS caem mais de 40%. De repente, o argumento de que os EVS eram apenas carros movidos a carvão desmorona. Na análise do ciclo de vida, o íon de alumínio supera o lítio, as células de combustível e até mesmo alguns híbridos em todos os aspectos. Para governos que pressionam pela neutralidade de carbono, a Toyota não ofereceu apenas um carro. Eles ofereceram um atalho. E, no entanto, esta bateria nunca foi feita para parar nos carros. A Toyota tinha planos maiores. Ocultas dentro dos registros de patentes, menções silenciosas à escalabilidade do íon de alumínio começaram a emergir, não apenas para veículos, mas para a rede. O armazenamento estacionário de energia tem sido há muito tempo o calcanhar de Aquiles da energia solar e eólica. As baterias de lítio são caras, voláteis e se degradam rapidamente sob ciclagem constante. Mas o íon de alumínio, ele próspera sob carga. Ele não se importa com descargas profundas. Pode ficar inativo por meses ou bombear energia por anos. Os engenheiros da Toyota revelaram uma unidade de energia modular, uma bateria do tamanho de uma caixa de sapatos que poderia alimentar uma casa inteira durante apagões. Empilhável, segura, silenciosa, totalmente reciclável, para a vida off-grid e fazendas de energia renovável. Foi um divisor de águas. Micro-redes inteiras poderiam funcionar com alumínio com zero emissões e zero risco. Mas o horizonte se estendia ainda mais. Agências militares já haviam começado a testar íon de alumínio para drones não tripulados e equipamentos de campo. O setor de aviação confirmou silenciosamente contratos exploratórios com a divisão aeroespacial da Toyota. Leve, de alta densidade e não inflamável, o íon de alumínio se encaixa em cabines e fuselagens onde o lítio nunca poderia. E então surgiram os rumores sobre tecnologia de consumo. Smartphones que carregam em menos de 1 minuto. Laptops com uma semana de vida útil da bateria. Wearables que nunca superaquecem, mesmo sob sol direto. De repente, isso não era mais sobre carros, casas ou mesmo petróleo. Era sobre poder. Quem o controla? Quem o armazena? Quem o entrega? A Toyota se posicionou não apenas como uma montadora,
mas como uma plataforma global de energia. E os efeitos colaterais não pararam. Escritórios de patentes na Europa, Estados Unidos e Ásia relataram registros recordes relacionados à química de íon de alumínio, muitos com o nome da Toyota no topo. As universidades foram inundadas com dinheiro de bolsas. Startups mudaram de direção da noite para o dia. Governos reescreveram memorandos de políticas. Isso não foi uma onda. Foi uma ruptura. Dentro das salas de diretoria, de Detroit a Munique, uma única pergunta agora ecoava: é tarde demais para alcançar? Porque a Toyota não estava desacelerando. Eles já haviam planejado seu próximo movimento: integração de íon de alumínio no transporte industrial, transporte marítimo, até mesmo robótica. Seus veículos em breve alimentariam casas. Seus sistemas de energia em breve estabilizariam as redes. E sua bateria, aquela placa silenciosa e não inflamável, havia se tornado o objeto mais valioso de toda a indústria automotiva. A equipe de Elon Musk, apesar do barulho, não havia descoberto isso. Gigantes chineses correram em busca de alternativas. E o lobby do lítio, outrora os guardiões da era dos EVs, viram seus muros começarem a desmoronar. O próximo capítulo da corrida energética não seria mais sobre lítio, ou cobalto ou petróleo. Seria sobre quem controla o íon de alumínio e quem fica para trás. Porque o mundo antigo funcionava com combustão, o novo funcionará com algo completamente diferente. E a Toyota acabou de acender o pavio.